Eu tenho duas curiosidades aqui, doutora. Primeiro da vacina, porque depois do Covid, até a gente estava conversando aqui, né, com nós, Giovana, aqui, poxa, depois da vacina, as pessoas buscaram mais conhecimento sobre a imunidade? Você viu que COVID, mudou, né, um pouco a imunidade, a gente brinca, né, Glauco? Esse de si, antes do Covid e depois do Covid. Ou durante o Covid. Bingo, né? Bingo, a gente fala sempre isso. Mas porque a nossa vida era outra antes disso. Era. E depois disso, igual a doutora falou, a imunidade ainda é um campo que a gente está descobrindo várias coisas. As pessoas parecem que buscaram mais informação, mas ainda acho que há muita fake news. Não, mas outras coisas aconteceram, eu vou entrar nesse campo, mas é importante a gente dizer também que a pandemia, então, foi uma catástrofe, mas toda catástrofe tem um lado muito ruim e o lado que traz algum benefício. Foi uma época em que se gastou muito dinheiro em ciência, e a ciência é cara, ela precisa de dinheiro para acontecer. Né? Fazer um teste imunológico, um kit que você compra, é uma coisa muito cara. Né? Então, a pandemia ela trouxe essa emergência, né? Muita gente começou a perceber a necessidade do investimento na ciência, e aí, obviamente, também veio a urgência de tentar se entender o que estava acontecendo diante da morte de tantas pessoas. Então, morreram muitas pessoas pelo mundo. Né? A gente sabe que teve subnotificação, então os números que a gente tem, eles não são realmente reais. Né? Então veio a pandemia, se percebeu realmente, né? Eu acho que até então o sistema imunológico ele não tinha ele não tinha tanta evidência, ele não estava tanto na moda, vamos pensar assim, não era bem essa palavra. Não é bem essa palavra. Mas as pessoas começaram a perceber a importância de se estudar o sistema imune e perceber, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente tem muita coisa para entender ainda. Né? Não, só pegando um gancho, doutora, porque se a gente pensar peste bubônica, aí depois veio a gripe espanhola, aí ficou um tempão, acredito, a gente sem puta gap, né? A medicina avançou muito, as vacinas foram descobertas, né? E aí você começa... Porque na época da peste bubônica não se tinha noção do que estava acontecendo, né? É a mesma história da gripe espanhola. Então, nesse momento, a ciência ela tem armas para poder, por exemplo, identificar um vírus de uma forma muito mais rápida. Né? Ela desenvolveu plataformas importantes para desenvolver vacinas de uma forma mais rápida. Então, em relação à vacina, isso é uma questão que muitos colocam. Mas como que tem vacina que você demora 5, 10 anos para desenvolver e, de repente, desenvolveu uma em 1 ano, 2 anos? Como, né? Acredito que todo mundo... Aí entra fake news, aí entram, né, as viagens aí que... Mas é importante destacar e frisar então, isso. Essa plataforma de desenvolvimento de vacina de RNA com RNA, né, a biologia molecular, ela é mais dinâmica do que a biologia celular, né? Então, ela trouxe uma capacidade de você desenvolver geneticamente, dar uma condição, desenvolver moléculas que vão induzir a sua célula a, por exemplo, produzir anticorpos ante as estruturas antigênicas do Covid. A estrutura, por exemplo, a proteína spike, que é aquela que ele vai se ligar na célula. Né? E aí o anticorpo vai lá, se liga e não deixa com que ele entre na célula. Então, a plataforma das vacinas, não é minha linha de pesquisa, mas a gente acaba, né, sabendo, estudando, elas foram desenvolvidas muito mais rapidamente. Hoje em dia, a gente consegue, sim, desenvolver vacinas mais rapidamente. Deixa eu só finalizar o raciocínio da vacina que a gente estava falando, porque é exatamente isso. Plataformas novas foram desenvolvidas e é por isso que a gente tem, hoje em dia, uma vacina que sai mais rápida, se ela for, por exemplo, de RNA. Nós temos também excelentes vacinas com vírus atenuado. Vírus atenuado é aquele vírus que... Porque o que acontece? O sistema imunológico, ele não vai reconhecer o vírus inteiro, ele vai reconhecer partes do vírus. Então, o vírus não precisa estar vivo, né? Ele pode estar ou atenuado ou morto. O sistema imune vai reconhecer. Então, esse é um ponto, tá? Outra coisa, gente. Vacina não deixa de ser um medicamento, não é isso? E medicamento...
existem pessoas que podem ou não ter alguns efeitos colaterais. Né? Então, a gente não deixa de tomar o medicamento porque você pega a bula e vê aquele mundo de efeitos colaterais. Né? Você acaba arriscando. Existe uma pequeníssima parcela que pode sim apresentar algum efeito adverso a vacinas em geral. Existe 0,0001% do que vai tomar a vacina. Mas você tem que pensar no resto que vai estar protegido. O resto que não vai ter esse efeito colateral. E o que é importante a gente pensar é que existem pessoas imunossuprimidas que, de repente, não podem tomar a vacina. Não pode mesmo, porque faz terapia, porque tem câncer, vai fazer um transplante, é imunossuprimido. Então, então, essa pessoa, se ela estiver num ambiente onde todos estão vacinados, vocês concordam que o vírus não vai ficar ali naquele ambiente? A chance de circulação é muito menor? Então, ela também está protegida porque as outras pessoas em volta estão protegidas. Então, tem essa questão que é muito importante. Então, assim, eu fico muito preocupada porque, assim, meu filho teve um problema depois que tomou a vacina. Eu não tô negando que não teve. Por quê? Porque, assim como qualquer outro medicamento, pode ter uma pequeníssima parcela que vai, sim, desenvolver algum tipo de reação. Mas isso não quer dizer que a população não deva se vacinar, porque 99,9% vai ficar ótimo, muito bem, obrigado, vai ter anticorpos protetores.